Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e hoje tenho o gosto de voltar a conversar com Joana von Maier Trindade e o Carim Cristóvão, a propósito de mais uma criação que eles têm, que estreou recentemente e sobre a qual vamos falar. Joana e Hugo, bem-vindos. Obrigado, Pedro. Bem-vindo, Pedro, e obrigado por mais um diálogo, por mais uma partilha e por nos teres vindo a acompanhar neste processo, desde já algumas peças. Para esse é um gosto. Vou começar já, vamos começar já por falar do título, que é uma coisa que eu sei que vocês prestam alguma atenção e são normalmente títulos longos. Então, o título, eu diria que é poético e enigmático. E pergunto-vos como é que surge esta fuga para o tempo presente, o leve poder da lua apenas queima os olhos. E que significados é que carrega? Como surge e que significados carrega? Fuga para o tempo presente, bem, a primeira parte do título está relacionada com um poema do Paul Celan, que é Fuga para a Morte. É um poema muito famoso dele, em que há uma constante corrida, há uma constante bebida, se tu, pronto, quiseres. Fala sobre os campos de concentração e sobre um homem que escava, escava, escava e tem uma imagem de uma mulher, qualquer coisa que o vai salvando disso, uma imagem de ternura no meio da dor e do sofrimento. Prontos. Tem essa imagem de ternura que carrega. A transição disso para fuga para o tempo presente é pensar não numa fuga para a morte, porque para ele era muito claro que a morte, para o personagem desse poema, era muito claro que a morte era o que iria acontecer, eventualmente. Não aconteceu, mas pensar nessa fuga para o presente e como é que uma mesma imagem de ternura, de fuga, ou seja, a fuga como algo positivo, como é que essa ternura, essa subtileza, essa leveza nos pode guiar, de certa maneira, para fugirmos para o momento presente, não para o passado, não para o futuro, mas para o agora, as pequenas coisas frágeis e belas que estão à nossa volta e que nós às vezes esquecemos. E a segunda parte do título está relacionada também, é uma inspiração com um poema do Herbert Welder, que é o grande autor que estamos a trabalhar, de certa maneira, este ano dentro do pensamento português, em que ele tem um poema que termina com essa frase. E é muito belo porque o poema começa com uma gárgula a tentar ter olhos de sangue. E a ideia é que tu olhas para a gárgula e tentas fixar o olhar nela para, digamos, ver se as pedras respondem. Se as pedras respondem. Se essas coisas inanimadas e inertes respondem. E o poema vai nesse caminho todo, depois tem qualquer coisa de muito sexual também, eu diria mais de muito erótico, lascivo, como é o Herbert Welder na linguagem. Depois o poema acaba, há um intervalo e há essa frase que é o leve poder da lua apenas te queima os olhos, que para nós tem a ver com esta predominância do olhar, tentar fixar as coisas de frente e qualquer coisa que é mais lunar, Tangência. exato, e relacionado com a ternura. E da minha parte, acho que é isso. Sim, eu acho que depois há toda uma outra tradução para nós, também fuga para o tempo presente, que também tem a ver com estarmos agora aqui agora no presente, resistindo, sobrevivendo a estas catástrofes de guerra, de geopolíticas, de extremas direitas que estão a subir e como fugimos para o presente com o corpo no estúdio com, e através de um poema contínuo, ou seja, também nos focamos É bastante nisso, verdade. a ideia de um poema contínuo e também porque este ano quisemos fazer uma peça que fugisse um pouco aos espaços mais convencionais, como os teatros. Acabamos de estrear a peça no Cidade da Cultura, em Santiago de Compostela, que não é um teatro, e também quisemos fugir dos teatros, quisemos trabalhar de uma outra forma, e também e acho que o próprio título também é uma tradução e uma pesquisa desse poema contínuo em espaços não convencionais em que podemos estar num outro frame, trabalhar de uma outra forma. É Uhum, também uhum. a ideia da dança como nós pusemos muita questão face a situações como Gaza, situações de genocídio, da maneira como o mundo, digamos, está, é uma forma muito banal, mas nessas situações em que tudo desaparece, desaparecem as instituições, desaparece
os próprios os apoios culturais, tudo isso desaparece e a questão é o que é que poderá fazer uma pessoa reagir a isso dançando? Ou seja, reagir a isso dançando. Qual é de facto, porque isto insere-se no, é um díptico também e o título do projeto mais global é Dança e Filosofia, Ética, Raízes e Horizontes do Presente Frágil. Portanto, é nós pensarmos que este presente é extremamente frágil e o que é que pode motivar uma pessoa a responder com dança, que não será a primeira resposta, a situações em que tudo desaba ou corre o risco de desabar. É um pouco Justamente, isso. não, justamente a sinopse menciona a dança como etos e impermanência e fala também do frágil, a presença como frágil, não é? E a minha curiosidade seria como é que essas ideias se manifestam na coreografia e na performance da intérprete. Como é que se passam destas ideias para o que se vê no palco, digamos. Acho que há uma abordagem poética, antes de mais, e coreográfica da fragilidade. Uh, Também quisemos sair um bocadinho do ponto de vista frontal. Também há uma composição mais circular, mais espiralada, mais a própria questão do olhar, a nível do olhar, não é um olhar tão frontal como nas outras peças, é um olhar mais desviado, mais tangencial. Há um envolvimento, uma embriaguez no próprio movimento. Continua a haver sempre, porque acho que isso também é uma característica da nossa linguagem, uma persistência, porque a fragilidade também se encontra nessa persistência e na vulnerabilidade que se encontra nessa resistência, no insistir, nessa continuidade, no não desistir, que às vezes quando chegamos a pontos de exaustão e de cansaço, é quando estamos mais vulneráveis e frágeis e é quando a nossa essência vem ao de cima e que há uma certa beleza. Muitas vezes há uma metáfora japonesa que eu gosto muito, que é eh, os performers japoneses, eles consideram que o ator atinge a sua sabedoria máxima quando a flor está no auge e está quase a murchar, quase a cair. E que isso é o momento, enquanto que nós no Ocidente às vezes temos aquele o ator jovem ou o bailarino jovem aos 30 anos é que é o ator mais que está no seu auge. E esse momento da fragilidade também é muito importante, esse momento da vulnerabilidade. Também procuramos isso nesta composição com todos que estávamos em estúdio neste trabalho. Uhum. Também. Diz, forças, Lu. Não, eu também diria que há uma ideia de graça, não é? A fragilidade do presente revela-se às vezes com uma graça, com qualquer coisa de inesperado. Ou seja, no meio de uma dor há qualquer coisa que é inesperado e aparece e nos faz parar. Mas que é subtil e revela-se muitas vezes como qualquer coisa que nós não reparamos que está lá. Ou seja, há uma noção da a experiência como qualquer coisa que nos tomba por cima, como qualquer coisa que nos tomba e nos faz parar. Se em termos de movimento, em termos de coreografia, não é qualquer coisa de propriamente novo, mas é um silêncio. Ou seja, por exemplo, a música para esta peça é Liszt, é os estudos de execução transcendente, que é uma peça dificílima e que também não creio que tenha sido dançada, mas que é uma peça que corre em pequenos. Há um constante recomeço, queda, recomeço, queda, recomeço, queda, vida, mas não numa ideia competitiva, ou seja, não numa ideia de chegar a qualquer sítio, mas porque é a natureza Da de própria vida. tentar agarrar o presente, e o presente desaparece, e agarrar o presente, e o presente desaparece, e agarrar o presente, e o presente, digamos, desaparece. Portanto, é por aí. Mais do que agora podíamos falar em improvisações e em uma certa tradição de dança dos anos 70, podíamos ir por aí, mas eu acho que é mais importante esta ideia de como é que tu captas um movimento que está constantemente próximo da sua próximo da sua, Isso. digamos, exato, da sua dissolução e do seu desaparecimento. E como é que tentas não o fixar? Não, não sim e não. Qualquer coisa que é, isso.
Por aí. Muito bem. Queria saber como é que vocês têm uma metodologia própria de trabalho que vocês seguem nas vossas diferentes criações. Nesta em particular, como é que ela se junta com o que vocês querem transmitir? Há uma dramaturgia, acho eu, há uma dramaturgia, no fundo, ou seja, existe uma metodologia, uma forma de trabalhar, mas depois é o próprio tema, ou seja, é o próprio tema, são aquilo que nós trazemos antes e aquilo que depois modifica a maneira como essa metodologia é aplicada. Há coisas que são do craft, do trabalho, coisas como ritmo, precisão, organicidade, deslocações, espaço, tempo, composição, isso está sempre lá. Depois, a partir daí, quando isso começa a ser imbuído por ideias, pensa, pensamento, começa a transformar a própria metodologia. Imagina, se tu estás a trabalhar sobre deslocações, e se de repente tens esta ideia de que a deslocação que tu estás a trabalhar, mesmo em treino, é uma deslocação que se deve dissolver, a partir daí começa a transportar, a própria deslocação começa a tornar-se diferente. E depois, no fundo, nós criamos uma espécie de nova forma de trabalhar em cada peça, para a parte criativa, pelo menos isso. Uhum. E vai tanto. Sim, porque as fontes também são diferentes, o encontro também é muito importante entre intérpretes e criadores e todos os criadores e toda a equipa artística que acompanha o processo, e esse diálogo também vai moldando os nossos inputs que nós trazemos à partida, e a nossa própria metodologia também vai sendo moldada e nesse diálogo, nessa Por partida entre exemplo, todos. nesta peça nós também estamos interessados em ocupar ou pensar em espaços, eu não diria não convencionais, mas espaços que não são feitos para a situação performativa. Não é tanto o site específico, porque é esta ideia de que tu tratas a dança como qualquer coisa que ocupa espaços e não qualquer coisa que tenha um espaço definido para acontecer. Um espaço um espaço teatral que acaba por ser uma espécie de heterotopia, porque o palco não tem modifica-se, o palco muda consoante o que lá está, é um espaço que não tem uma característica específica, mesmo que tenha, os teatros são muito, percebes, diferentes, mas Hum. não tem uma característica específica, portanto isso força também a pensar como é que a dança pode ocupar uma rua, pode ocupar uma sala, existir antes dela, poema contínuo, sair dela, e isso faz com que toda a ideia de perspectiva de composição, toda a ideia, percebes, o jogo de luzes, tudo isso tem que ser posto de maneira, percebes, diferente. Estamos a tentar pensar a luz natural, como é que isso pode trabalhar, percebes, como é que isso pode encaixar, como é que podes voltar a ter uma relação com a vida, Hum, mesmo o próprio ato criativo, mantendo, digamos, rigor. A peça tem 1h20 e é muito física, e é muito rigorosa, e é muito marcada, mas como é que podes ter isso com, ao mesmo tempo, não estar dentro da caixa, não estar dentro da caixa e relacionar-te com as coisas que estão num presente não domado, porque um teatro tu sabes que vai acontecer. Há sempre imprevistos, mas tu sabes o que vai acontecer. Há aquela deixa de luz, aquilo está controlado, percebes? E mesmo neste espaço como nos que nós estamos, as coisas mudam, a luz mudam, passam coisas, passam pessoas, tem essa ideia da lua, lá está, a lua por trás das nuvens a passar. Quais é que Porque vocês diriam? Sim, sim, sim. Quais é que vocês, nesse sentido, pergunto quais é que vocês diriam que foram os principais desafios que vocês encontraram durante o processo de criação da peça? Conseguem. hum, Ou foi um acho processo que nomear alguns. eu, eu acho que é a construção da própria peça, É isso, a é. técnicos, a procura de uma linguagem diferente. Ou seja, são desafios. É muito fácil lançar as coisas, ou seja, é muito fácil lançar as coisas, é muito fácil improvisar e é muito fácil, de certa maneira, descobrir material interessante. Não é que seja fácil, mas há uma certa frescura sempre nisso. E quando tens um processo curto, relativamente é fácil. Ou seja, chegas a qualquer coisa e depois tens uma composição, mesmo com luz, tens uma composição. Quando passas esse tempo Uhum.
estás à procura de uma estrutura que de certa maneira aprofunde e que ao mesmo tempo pareça fresca, esteja a reagir ao presente, acho que essas foram as maiores dificuldades, como fixar o que E, não é fixável. e eu acrescentaria que também agora os vários espaços onde vamos apresentar também nos vão colocar esses desafios, esses novos desafios, porque vão ser de naturezas diferentes. Agora foi em Santiago de Compostela, para a semana vai ser na Galeria UOL, em Vila Nova de Gaia, depois Centro Português de Fotografia, Castelo Branco, em Castelo Branco, na Fábrica da Criatividade. Os portanto, próprios espaços nos vão agora também colocar em mais evidência, para além do próprio processo e de estar a pensar como é que vai ser a expectativa, a não expectativa, que é um próprio desafio, agora vamos também lidar com os desafios do do espaço. espaço a espaço e mesmo formas de transportando pensar, essa frescura e a partitura da peça e formas de pensar o espetáculo, é um bocado por aí, nada contra os entendes teatros, entendes, e nada contra a situação performativa. Esta peça pode ser feita em teatro. Uhum. Também nos tentou pensar, recuperar como é que era a dança na sua história. Portanto, a dança na sua história é uma atividade muito antiga que as pessoas decidiram dedicar-se a ela e era no meio de e com uma relação com a natureza, com os edifícios, com percebes? E isso foi a maior dificuldade para nós, também foi um bocadinho mudar o frame da composição. sim. Está lá a composição, mas mudar esse frame da composição. Vocês, como disseram, acaba de antes de estrear em Santiago de Compostela. Falem-nos um pouco vocês acabam de vir de lá, não é? Como é que Foi correu? onde? Falem um pouco dessa antestreia. Olha, foi uma experiência muito boa porque o público, o espetáculo foi muito bom fazer naquele espaço. O público também teve uma reação muito direta e fresca ao nosso trabalho e muito espontânea, eh, e sentimos-nos muito bem acolhidos. E a própria arquitetura da Cidade da Cultura é uma coisa assombrosa que também gerou muitas conversas entre nós. E isso foi muito positivo e também foi um positivo estrear. Nós já, obviamente já apresentamos muitas vezes fora de Portugal, mas foi a primeira vez que estreamos uma peça Antes fora de temos. Portugal. Isso também foi simbólico, esse voto de confiança de alguém que também já tinha, a Quirénia, que já tinha visto o nosso trabalho em Portugal E em Espanha? e em Espanha, também na Corunha, exatamente, e que decidiu, eu quero que vocês façam um trabalho novo para este sítio, e lançou-nos este desafio também para um espaço não convencional, embora nós já tivéssemos Sim, isso à foi aqui. partida, mas também teve esse voto de confiança, porque as peças que ela viu nossas tinham sido em teatro. Uhum. Vocês pensam no impacto que cada peça possa ter no público, nomeadamente em termos dos temas que vocês abordam, é algo com que vocês não se preocupam? Nós nós temos que pensar nisso, mas o projeto tem muitas dimensões, tem uma dimensão de investigação, de edição, tem uma dimensão de criação, portanto, nós temos obviamente que pensar nisso, mas não pensamos nisso num sentido de qual é a tendência, por exemplo, não pensamos nisso, por onde é que vai as marcas da programação, que seguem temas, que é, um ano é um tema, o outro ano é o tema, estão muito coladas às vezes a dimensões políticas, não, não pensamos nisso. Hum. E acho que a maneira de nós temos de pensar qual é o impacto com o público é pensar muito bem em qual é o espetáculo que estamos a fazer. Ou seja, não é uma questão de público-tropismo, entendes, direcionado ao público, mas pensar no público acho que é ter o máximo de cuidado e o máximo de empenho e o máximo de amor no espetáculo que tu fazes. E depois, a partir daí, e é algo que nós temos pensado também, porque pensamos muito na situação do que o mundo está, e a questão é como reagir. E nós podemos, por exemplo, nós poderíamos que é pense, pronto, pensar em bombardeamentos, abordar um tema, fazer uma espécie Statement. de statement, jogar nisso, mas depois ficamos a pensar muito honestamente que, por um lado, existe uma ação real de luta de pessoas que estão realmente a lutar por isso e que realmente sofrem e que realmente estão lá, e não nos parecia muito bem em relação a, por exemplo, coisas como o genocídio, ou mesmo estar a pensar
usar isso para de repente a minha peça é sobre isso, então ainda por cima tenho mais e o público vai reagir de uma maneira, percebes? Não isso parecemos uma espécie de piggybacking mau, Hum. mas no entanto há a questão de como é que tu podes justificar a dança num mundo que começa a ter, já teve várias vezes, começa a ter cada vez mais horror, ou seja, porque é que essa dança, e nesse aspecto pensamos muito no público ou nas pessoas individualmente, percebes? Ou nas pessoas e o que é que podemos dar ao humano. Porque é que podemos dar ao humano? Passa por aí, passa que haja, tentar que haja humanidade em palco, ou seja, verdade, vida, falsidade também, suor, corpo, que haja isso, que haja Entrega, vida, sim, entrega, risco essas coisas, e transformação, por exato. espetáculo. Haja uma viagem, sim, que mude, que mude. Não queríamos mesmo. Portanto, acho que o público deve ser o Gonçalo M. Tavares, numa reunião tu estavas lá da RTCP, disse que nós temos que parar de fazer espetáculos para cansados. E acho que efetivamente temos. E também temos de parar de achar que o público quer ver jornais, quer estar, percebes, quer ver jornais, entendes? Notícias rápidas Notícias rápidas. Portanto, acho e que é isso. slogans. E slogans. Porque senão, porque porque os slogans arrepia-me, e mesmo na questão de Palestina e outras, os slogans efetivamente não mudam nada. Se a situação está lá, estás a compreender? Está lá e não mudam nada. Portanto, acho que é muito fácil e depois os slogans dividem a sociedade, dividem as pessoas. Portanto, acho que é isso. Quanto mais amor tu dás à tua criação, mais efetivamente pensas no público. Pois há os temas, claro, que nós estamos a tratar, a filosofia em Portugal, o Herberto Helder, e desconhecidos em muitos casos, e nesse aspecto há uma dimensão formativa que se cumpre na investigação e nos seminários e também na própria peça. Justamente, E- força, diz Joana. Eu, em relação ao público, também tenho às vezes uma teoria um bocado minimalista. Se impactar uma pessoa de uma maneira muito profunda, para mim, preenche-me. Mas pronto, só queria acrescentar isso. Mas ias passar para a questão dos seminários e E depois. ia precisamente pedir-vos para terminar, para falarem então do projeto de Dança e Filosofia, em que esta peça se insere, mas também do que é que vem, como é que o estado atual e o que é que vem aí. Ok. Vamos trabalhar sobre 4 áreas, conjuntamente com a dança, que são áreas que são, de certa maneira, danças, áreas que abordam também a fotografia, sem dúvida alguma, e é mesmo o nosso acesso a que temos a muitas coisas é pela E ter fotografia, as conversas a em peça. arquitetura, o cinema, e também vamos trabalhar sobre a sociologia, isto em termos de conversas que vão ocorrer e tentar encontrar junções de criadores que tenham pensado sobre esta questão da fragilidade, que são muitos. E na própria arquitetura isso é muito interessante, porque supostamente não é frágil. Temos os seminários de investigação que vão Sim, isso eu posso, ocorrer. que vão continuar em parceria com o Instituto de Filosofia, ou seja, já vai ser a sexta edição que fazemos em parceria com o Instituto de Filosofia e com os vários investigadores também. Há uma maioritariamente de filosofia e que tentamos pensar filosofia e dança, mas também há de sociologia, de psicanálise, de mais teóricos da dança ou que estão mais próximos da reflexão da dança, arquitetura, e continuar que esse trabalho do estúdio, das criações da peça, caminhe lado a lado, mas sem se sobrepor ou anular, e que criem objetos independentes, mas que dialoguem de uma forma quase hum, invisível, digamos, mas que depois criam arquivo e criam traços e criam reflexões para quem virá, quem sabe. Temos um podcast também, porque como a nossa ligação com a filosofia é muito íntima, eu sou investigador, portanto, e portanto temos um podcast e estamos também a tratar o tema da dança e filosofia, mas partindo, é sempre complicado, partindo não da maneira como a filosofia reflete sobre a dança, e tens filosofia da dança, filosofia da arte, estética disto, estética daquilo, mas como a filosofia olha para, mas em que é que, em que alturas e em que momentos, dentro de alguns investigadores e na própria filosofia,
aparece, sem querer pensar em espetáculos ou sobre a arte, aparecem movimentos relacionados com a dança. O termo coreografia é usado, o termo passo é usado, e perguntar a investigadores também, no trabalho deles, quando é que eles se depararam com esse termo dança, dança das ideias, dança das categorias, e ir buscar isso. Como na última peça, ou no último dito, foi sobre Nietzsche, que é basicamente o grande filósofo quando se fala de dança, porque eu só acredito em alguém que saiba de dançar, e mesmo que eu não tenha falado muito de dança, basicamente falou sobre música e sobre a tragédia, o teatro, assim, que juntava. A partir disso, agora é mais ir buscar de que maneira é que a dança insemina a filosofia. Pensa assim, não é bem a dança, mas é uma coisa que as primeiras filosofias eram os peripatéticos, eles estavam a caminhar, havia um movimento, eles falavam a caminhar. Isso era importante, isso fazia parte. Portanto, era ir buscar isso e vamos fazer vários podcasts. Já fizemos um em que tratamos isso com, digamos, filósofos, pessoas que nunca fizeram dança. Ou mesmo o próprio banquete, o livro, em que eles têm um diálogo em que Isso estão é, bêbados, mas é uma isso é, própria, é um estado alterado da e que consciência. nem- E isso também nós procuramos muitos esses, quando dançamos esse estado de transformação, de metamorfose e perceber há estas muito, questões de relações de há filosofia, muito esta dança. separação entre pensamento e corpo. Não é? Há muito esta ideia de algumas pessoas fazem, outras pessoas pensam. E depois, o que é errado? Mas também é verdade que também não pode ser muito simples. Ou seja, encontro não é um encontro simples, porque apenas falar sobre aquilo que tu fazes não é propriamente pensar, e apenas falar de volta sobre coisas que tu nunca experimentaste, que é basicamente quando o filósofo olha para a dança e vagueia ali, também é qualquer coisa que não acrescenta muito ao conhecimento. As coisas estão sempre separadas. Portanto, a ideia é como é que podemos Esbater essas perceber onde é fronteiras. que se juntam. E todos nós temos momentos na nossa vida, mesmo os filósofos, coitados, eu não estou a dizer mal dos filósofos, oh, professora, desculpe, não é isso, mas em que temos momentos de êxtase, momentos em que nos movemos, momentos em que a dança toma conta de nós. E todos nós, quando estamos a fazer dança ou quando estamos a mover-nos, temos movimentos também nesta coreografia em que no meio do movimento paramos e o movimento continua lá. Portanto, é um bocadinho a procura destas dinâmicas, digamos. Muito bem, ficamos aqui com várias pistas para pensar, para descobrir. Joana von Maier Trindade, o Calhinho Cristóvão, muito obrigado mais uma vez, foi um gosto conversar convosco. Obrigado, Muito Pedro. obrigada, Pedro. Obrigado. Obrigada, um abraço. Um Obrigada. abraço para ti.